Oi, gente. Oi, pessoal do Ministério Mulheres de Fé e homens de fé também. Eu queria gravar esse áudio para contar de todas as minhas experiências que eu tive com o ministério até aqui. A minha mãe, ela tem orado muito para mim nos últimos anos. Eh, e assim, não surtia efeito, porque nada, nada, nada andava na minha vida, só piorava. E através do ministério da Josiane, que as orações da minha mãe começaram a surtir efeito. Eu vou começar contando lá do início. Eu nasci prematuro, minha mãe também nasceu prematura e tanto eu quanto a minha mãe, a gente passou por momentos delicados no nosso nascimento, porque a minha mãe não foi criada com a família dela. E eu nasci tão, tão, tão doente que os médicos eles não davam vida pra mim. Tanto que eu tenho alguns transtornos, algumas crises hoje também, e algumas limitações físicas por conta da minha prematuridade. Mas graças a Deus, Deus me livrou desde bebezinho lá naquele hospital, porque ele tinha um propósito na minha vida. Bom, eu fui criado numa igreja evangélica. Desde pequenininho eu conheço a palavra de Deus, mas eu tive muitas decepções em templos religiosos. Um deles era uma seita tão profunda que a mulher só tinha que usar saia, muita doutrina, a coletânea de louvores era própria, as missões, tudo era próprio deles. Era uma doutrina muito severa. E eu lembro que na época eu tinha 15 anos de idade. Eh, Todos os adolescentes foi permitido batizar nas águas. Eu não batizei nas águas, porque eu era diferente. Porque eles me consideravam uma pessoa não digna de batizar nas águas. E que eu tinha muitos pecados para batizar nas águas. Sendo que o próprio batismo já é para libertar os pecados, então isso não fazia lógica alguma. E quando eles não quiseram me batizar foi no dia do meu aniversário. Isso me machucou profundamente. Isso me levou a afastar, mas antes de afastar completamente, eu ainda fui para a igreja quadrangular e lá eu ainda passei outras decepções que de cobrar coisas que não estavam ao meu alcance e também de menosprezo e desprezo, mas principalmente na primeira seita eu passei por isso. E depois que eu passei por isso tudo, eu tive ódio de igreja evangélica, eu nunca mais quis pisar. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu afastei completamente de Deus. Eu virei ateu por um bom tempo, virei ateu, brigava com evangélicos nas redes sociais. Falava que eu não voltava para a igreja evangélica nunca na minha vida e nunca mais ia voltar a servir a Deus. E eu fiz isso até o atual momento. Naquela época, eu fui ateu até os 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, eu comecei a me envolver severamente em relacionamentos homossexuais e um deles eu me apaixonei por um menino. E este menino, ele tentou me prender, colocar numa cadeia injustamente. Ele pegou conversa sem contexto e tentou me acusar de assédio perante a polícia. E sim, gente, a polícia parou na porta da minha casa. Foi um momento muito difícil para minha família. E por causa dessas conversas
mal intencionadas que o menino tramou para mim, porque muitas das conversas eram fora de contexto, mas ele usou num contexto justamente para me prejudicar e para tentar me prender. Eu parei na polícia e tive que pagar R$ 1.000 para sair. Mas Deus não permitiu que eu fosse preso porque ele sabia que eu não assediei ninguém e que ele estava comigo o tempo inteiro. Só que depois disso, eu eu fiquei muito mal. Aí eu procurei o teatro, iludido, achando que o teatro ia fazer bem para minha autoestima, mas a minha autoestima piorou. Eu entrei numa depressão profunda. Eu sofri desprezo no teatro, rejeição, porque eles praticavam coisas muito imorais. Mexiam com drogas, tinham traição no teatro, pessoas que traíam umas outras, tinham orgia, tinha menagens. E eu fui convidado para participar de tudo isso e eu não queria. Fora as rodinhas de bebidas e de pegações que eu não queria e não me sentia à vontade com tudo aquilo, porque eu sabia que aquilo não era para mim. Apesar de eu amar o teatro, aquelas pessoas daquele ambiente se tornavam o meu sonho de ser ator cada vez mais tóxico. E convenhamos, nesse ambiente de teatro tem muitas pessoas imorais, muitas pessoas que fazem práticas horríveis. Inclusive, uma das práticas que eles me influenciaram bastante no teatro a fazer foi a prática de magia negra, e envolver com tarô. Eu cheguei a me envolver com magia negra, cheguei a me envolver com tarô, fui em cartomantes e a minha vida não andava, ela piorava. Mas aí a minha mãe, ela foi pro Ministério Mulheres de Fé. E eu, lá atrás, que tinha prometido que nunca mais ia voltar para a igreja, realmente eu nunca mais voltei para uma igreja física, um templo religioso. Não voltei para a religiosidade, mas eu voltei para Deus, através do ministério da apóstola Gesiane. Porque a apóstola Gesiane, ela vive falando que a religiosidade, ela faz muito mal para o ser humano. E foi lá atrás, na igreja evangélica, por causa de mau testemunho de alguns irmãos de igreja evangélica, que eu afastei e que eu passei por tudo isso. Então, gente, se você está na religiosidade, saia, porque não é a religiosidade que leva a Cristo. A igreja somos nós, está dentro da gente. E o ministério da apóstola Gesiane é justamente isso. É um ministério online que ela lá de Santa Catarina, no estado do Sul, conseguiu me tocar aqui em Minas Gerais, no Sudeste. E isso não precisou de muito, precisou de 2, 3 meses para me tocar. Porque eu ouvia a minha mãe assistindo e a minha mãe orava por mim. Ela pedia, ela orava demais, demais, jejuava, entrava em propósitos. Só que foi a partir do ministério da pastora Gesiane que a fé da minha mãe ficou ainda mais intensa. E as orações da minha mãe ficaram mais intensas. E através da Josiane, Deus me tocou. Deus me tocou porque ela não fala de religião, ela fala de Deus, ela fala de Iavé. E através da Josiane, eu conheci Iavé, Deus. E assim, e o engraçado é que a apóstola, ela falava de Lashon Hara. Eu não sabia o significado de Lashon Hara, descobri através da apóstola, e realmente eu estava sendo vítima no ambiente onde eu estava de língua
de língua maldita, de difamação, de tentar denegrir o meu nome, a minha imagem a todo custo. Tanto que me tentaram acusar de assédio, para denegrir minha imagem. Língua maldita, né? É o Lashon Hara, e eu não sabia desse significado. Inclusive, várias práticas judaicas eu aprendi com a apóstola, porque a apóstola ela faz o Yom Kippur, e eu admiro isso muito nela, porque ela não é ligada em religiosidade. Ela é ligada na palavra de Deus, e a Torá, a Bíblia, é a palavra de Deus. Deus está ali na Bíblia o tempo inteiro, falando com a gente. E ele usou a apóstola para falar comigo, e eu sei que ele vai usar vocês.